Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal que a gente está seguindo na série de desenho humano na prática, em que a gente traz o desenho de algumas pessoas famosas, que a gente tem bastante informação sobre quem elas são, como elas se comportam, a história delas, enfim. E hoje eu trouxe o desenho da Taylor Swift para a gente aprender um pouquinho com ele. Então tem bastante coisa para falar aqui, vou tentar não me alongar muito. Mas uma coisa que talvez vocês já podem ter reparado é que a Taylor Swift é uma projetora. E aí, até para quem não sabe, vou ensinar vocês a verem o que que uma pessoa é pelo gráfico, né? Então, a primeira coisa que você sempre vai olhar é se essa pessoa tem o centro sacral definido. Porque se esse centro aqui que eu tô mostrando na tela tiver pintado de cor, significa que essa pessoa ela é necessariamente uma geradora ou uma geradora manifestante. No caso da Taylor, não tem sacral definido, então ela vai ser um dos outros tipos, ou ela seria uma projetora, uma refletora ou uma manifestadora. Uma refletora, a gente já sabe que ela não é, porque o refletor é quem tem o gráfico inteiro branco. Então, se a gente estivesse olhando o gráfico de um refletor, todos os centros estariam em branco. Então, todas essas figuras geométricas estariam em branco. Então, refletora ela já não é. O que sobra pra gente, manifestadora ou projetora. Para saber se é manifestadora ou projetora, você olha a garganta da pessoa. Se a garganta estiver motorizada, o que significa que tem pelo menos um centro motor de energia conectado direto ou indiretamente na garganta, aí sim ela seria uma manifestadora. Então, por exemplo, se tivesse esse centro aqui ligado direto na garganta e a garganta tivesse colorida, aí ela seria uma manifestadora, mas não é o caso. Então, ela tem garganta aberta. Obviamente não é uma garganta motorizada, né? Se não tá nem definida, e por isso ela é uma projetora. E a Taylor, ela é uma projetora esplênica, então a autoridade dela é definida por esse centro aqui, que é o centro esplênico ou o centro do baço. Então isso já mostra pra gente que a Taylor ela é uma pessoa que ela tá aqui para guiar e orientar as pessoas, ela tá aqui para se movimentar no mundo de uma maneira eficiente, ela tem um recurso limitado de energia, mas como ela tem esse centro do ego definido, ela tem muita força de vontade quando algo é alinhado para ela, então ela consegue se forçar a fazer tipo assim, mesmo se ela tá com pouca energia, esse centro aqui faz com que ela consiga continuar rodando. Mas mesmo assim, ela precisa ter bastante sabedoria de como utilizar essa energia. Então, eu quero até dar alguns insights aqui que eu acompanho da história dela, que eu acho que ela faz muito bem como projetora. E por ser uma projetora esplênica, ela tá para guiar, orientar as pessoas muito a partir da intuição dela, do instinto dela, do que é verdadeiro para ela no momento presente. Então, quanto mais ela se conecta com a intuição dela, mais ela se torna essa guia e esse potencial. Principalmente porque ela também tem o perfil 5.1, né? Então, aqui no Sol consciente está no 26.5 e no inconsciente está no 6.1. Então, esse perfil 5.1 é de uma pessoa visionária, é de uma pessoa líder, de uma pessoa que lidera um movimento, que mostra um caminho, que as pessoas olham para ela e criam projeções. Eu vou falar disso no detalhe depois, mas só para vocês saberem, então, que ela tem esse papel. E aí, quando a gente vem aqui para essa conexão, né, esse 2644, é muito interessante, porque o centro do ego, ele fala de um centro de força e de vontade, mas ele é um centro que trabalha para descansar. Inclusive, essa porta 26 que ela tem ativada aqui, ela tá sempre pensando em maneiras de ter mais resultado com menos esforço. Então, é comum, por exemplo, faz sentido que ela tenha esse pico enorme de energia quando ela vai lançar um álbum novo, divulgar um álbum novo, ou fazer uma tour, por exemplo, a Eras Tour, que foi uma tour, nossa, que demandou muito dela fisicamente, mas depois de um tempo ela precisa descansar mesmo, tá? Porque senão ela pode acabar entrando num burnout. Então, não sei se todo mundo assistiu a entrevista dela no podcast do noivo dela, do Travis Kelce, e tem duas coisas que me chamaram a atenção nesse sentido. Uma delas é que realmente ela falou que depois que acabou a Eras Tour, ela só ficou fazendo pão em casa e relaxando e com os gatos dela e de boa descansando, porque é esse movimento mesmo de fazer um grande esforço, vender muito, ganhar muito dinheiro, depois dar uma descansadinha. Precisa mesmo desses pulsos, né, de on e off. E outra coisa, que foi um Reels que a gente até postou no nosso Instagram, que ela falando que ela vê a energia dela como um bem precioso, como um item de luxo e que nem todo mundo investiu nela o suficiente para ter acesso à energia dela. Então,
Ela não tem nenhum comentário aberto no Instagram dela para não ficar lendo, ela não abre as mensagens do que falam dela, ela não lê as coisas que falam dela, porque ela fala que não vai gastar a energia dela com quem não merece. E isso é uma sabedoria muito projetora, porque se a energia é limitada, eu vou gastar energia com quem me reconhece, com quem me valorize para construir os meus sonhos. Se eu ficar gastando energia para saber o que falam de mim, eu vou me frustrar, concorda? E esse canal aqui, ele combina a sabedoria intuitiva do esplênico de saber prever padrões, né? Essa porta 44 fala muito disso, assim, de ter uma conexão até com o passado para prever padrões, entender o que não está funcionando. Com a porta 26, que inclusive está no sol dela, né? A essência dela, o trabalho de vida dela. A porta 26, ela pega esse padrão que ela percebeu, transforma em algo que tem valor e consegue transmitir essa mensagem. Então, essa é a porta das vendas, da persuasão, de você vender uma mensagem, de você vender uma história, de você vender um movimento. E uma coisa que eu sempre falo, que me chama muita atenção, é que a Taylor Swift ela vendeu a mesma coisa para as mesmas pessoas e ganhou muitos, muitos, muitos milhões de dólares fazendo isso. Então, não sei se todos vocês sabem, mas ela teve uma briga muito grande com a indústria musical, que ela queria comprar o direito das músicas dela e até então os cantores não tinham essa possibilidade. Não venderam para ela e ela regravou o álbum inteiro dela, e aí dá para entender muito bem como ela fez isso aqui nesse 2838. Mas o ponto é que até ela, assim, até ela retomar o controle musical dela, quando ela regravou tudo isso, ela lançou as mesmas músicas de novo, como Taylor's Version, e todo mundo comprou essa história. E ela até falava, olha, eu não espero que vocês se importem, mas eu me importo. E aí todo mundo se importou junto com ela. E, de novo, ela ganhou muito dinheiro de novo com as mesmas músicas, né? Ela não mudou nada nas músicas, pelo menos não na maioria. Então isso é muito legal, porque isso é muito 2644 dela, assim, de, sabe, realmente ser capaz de contar essa história que faz com que todo mundo compre uma ideia. E ela também tem esses dois canais aqui, então ela tem o 1858 e o 2838, que conectam esse centro de sabedoria instintiva dela com o centro raiz, que é a pressão para agir. No 2838, o que pressiona muito ela é lutar pelo que ela acredita. Então, de certa maneira, eu acho que a gente vê a luta na vida dela de diversas maneiras, né? Porque, primeiro ponto, quantas pessoas você conhece que com 13 anos saem de casa para perseguir um sonho, né? Tipo, que foi o caso dela. Com 13 anos, ela foi para Nashville, perseguir esse sonho de ser uma cantora, enfim. Então, eu já acho que começou muito cedo essa luta, e aí essa luta para fazer o nome dela no pop, no country, depois mudar pro pop, e aí ser uma menina ainda, e ter toda aquela questão, né, envolvendo vários pontos da vida dela. No começo, ela mesma fala que ainda era muito refém de ser aprovada pelos outros, o que dá pra gente entender com esse centro de aberto, de na, quando ainda não tem maturidade, né, precisar da aprovação alheia, ficar medindo os próprios comportamentos, pensando, isso aqui vai me dar amor, isso aqui eu vou perder amor, então tentar ser amada a todo custo, isso dá pra entender. Mas também quando ela sai desse personagem de sempre ter que ser a boa menina e começa a entrar mais nesse lugar de lutar pelo que ela acredita, é quando cada vez mais ela entra mesmo nessa coisa de ser uma líder visionária da linha 5, que é o que sempre foi meio que destinado a ela. Então, teve um momento na vida dela que ela começou a advogar mais pelas causas que ela acreditava, pelo que ela acreditava, tal. Mas para mim o ápice mesmo desse 2838 foi essa briga que ela comprou com uma indústria bilionária, vamos combinar. E ok, ela era poderosa e ela saiu disso muito mais poderosa do que ela entrou. Hoje ela é uma bilionária também, mas tem que ter muita coragem e tem que ser muito teimosa também para conseguir fazer isso. E o 2838, essa teimosia quando você acredita em algo, né? É a capacidade de ir até o fim quando você acredita em algo. Então, imagina o trabalho que deu para ela regravar, sei lá, 10 anos de carreira, entende? Dos álbuns dela. E foi teimosia e não desistiu até conseguir o que queria. Isso é muito 2838. Ela tem também o canal 1858. O canal 1858 é o canal que fala da perfeição, do julgamento, do aprimoramento. Então, de você olhar como as coisas
poderiam ser e não sossegar até elas estarem perfeitas e ter essa vontade de fazer tudo muito perfeito. Essa é uma energia coletiva, então, ela é uma energia que é muito melhor usada se ela usa no trabalho dela para servir o mundo, para servir as pessoas, do que propriamente dita para ela mesma, né, para corrigir ela mesma, mas com certeza temos uma grande perfeccionista aqui. Então isso é algo que a gente percebe. Um outro ponto dela ser projetora é que a assinatura genética do projetor, né, então quando o projetor está vivendo alinhado ao que ele veio viver, é justamente o sucesso. Então eu não sei exatamente o que é sucesso para ela, o que é a visão de sucesso dela, mas imagino que dá pra considerar que ela chegou lá, né, ela tá em um lugar da vida dela que eu ousaria dizer que é o melhor, que ela tá muito confortável na pele dela, que ela tá feliz no relacionamento que ela tá vivendo, que ela tem muito reconhecimento financeiro e prestígio musical, e é uma das maiores artistas da nossa geração, tem muita influência, então isso é uma coisa interessante da gente perceber também. Esse sacral aberto, então, faz com que ela seja essa projetora, que seja essa guia, que tenha eficiência, mas que também precise descansar. O plexo solar aberto faz com que ela seja muito empática, né? Que ela absorva as emoções das outras pessoas e muitas vezes amplifique isso. E apesar dela ter o plexo solar aberto, ela tem três ativações que são interessantes aqui. Então, tem a porta 36, que inclusive faz parte da cruz de encarnação dela, tá aqui na Terra inconsciente, então é muito importante para ela. E essa porta 36 fala de um desejo muito grande de viver experiências. E essa porta 36, inclusive, quando tá tudo muito calmo na vida dela, se ela ainda é imatura, ela fica procurando caos, é crise, é se envolver em coisa que às vezes, você, entre aspas, sabe que vai dar errado, só para sentir alguma coisa. Mas em última instância, essa porta aqui, ela se entrega para a experiência e com isso ela aprende, e muitas vezes ela aprende a partir da crise, mas é a partir da crise que ela gera a paz. E a partir da crise, do caos também, que ela tem muita compaixão pelo outro e por si mesma também, né? Quando a gente vive muitas experiências, a gente tem muita mais habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então tem esse ponto aqui também. E em última instância, essa porta fala inclusive de você compartilhar esses aprendizados com o coletivo. E eu acho que a gente vê isso nas músicas dela, né? Então ela canta muito sobre as experiências que ela viveu, traz isso para o mundo e muitos fãs se identificam e se sentem curados a partir da história dela, da mensagem dela, da voz dela. Então eu vejo muito esse 36 que tá aqui também. A porta 6 também é uma porta interessante porque também tá no sol dela, né? Tá no cruz também e tá no sol inconsciente. E essa porta 6 ela fala de uma pessoa que deseja intimidade, quer ter um relacionamento longo, quer ter um relacionamento profundo, e não só amoroso, né? Mas normalmente é com amigos, com muita gente, mas também tem medo da intimidade. Então, às vezes, essa pessoa ela é um pouco fria até ela confiar em você e deixar você entrar no mundinho dela, mas também se as pessoas que são parte do mundinho dela decepcionam ela, pode ter um peso muito maior justamente por isso. E ela tem também a porta 30, que é a porta mais intensa de todo o mapa. Então, mesmo que ela tenha o plexo solar aberto, ela sente com muita intensidade tudo que ela passa. E aí é por isso também que eu acho que ela é uma artista tão completa, né? A mãe dela, inclusive, fala que, assim, por exemplo, quando ela tinha 16 anos, ela meio que se apaixonou por um carinha que não tinha nada a ver. A mãe dela falou assim que era um péssimo candidato e que ela ficou nervosa e chorou e foi pro quarto dela, e 5 minutos depois ela tinha composto Romeu e Julieta. Então, essa intensidade, sabe? Esse drama que se eu não posso ficar com o carinha que eu tô gostando da escola, eu sinto que é um caso de amor impossível, nível Shakespeare, sabe? Então, eu vejo muita porta 30 nela também, é interessante isso. Esse centro G aberto, apesar de ter bastante ativação, ainda é um centro aberto, então, na minha opinião, explica tanto o porquê no começo ela precisava tanto de aprovação, né? Esse desejo de ser amada a qualquer custo, me explica bastante também o porquê que ela é tão adaptável, né? Ela tem fases tão diferentes e a música dela reflete isso também. Porque quando a gente tem um centro de aberto, a gente não tem uma identidade fixa, a gente vai mudando de acordo com o que a gente está vivendo, a direção que a gente está indo. Então, apesar, né, dela desde nova saber quem ela queria ser no sentido da profissão dela, da vocação dela, eu vejo a personalidade dela mudando muito ao longo dos anos. E isso, querendo ou não, refletindo bastante na música dela.
Mas também é uma pessoa que com esse centro de aberto é muito adaptável, é muito flexível, pode entender o outro muito bem, principalmente sendo uma projetora, né? A aura dela entra no campo da outra pessoa e traz para si mesma esse senso de direção, de identidade, de amor. Então, para ela pode ser muito fácil entender o outro, entender o que o outro realmente deseja, para onde o outro está indo, essa direção de vida, enfim. Ela tem uma garganta aberta também. Pessoas com garganta aberta são pessoas que têm muita facilidade de canalizar mensagens de seres superiores e são pessoas que, quando elas falam, muitas vezes a gente se conecta com a voz delas justamente porque elas amplificam a voz de todo mundo. E gargantas abertas são minoria, né? Menos de 30% da população tem a garganta aberta, a maioria das pessoas tem a garganta definida. Normalmente, quando a gente tem um centro diferente da maioria das pessoas, também é normal que cada vez mais gente se atraia por nós. Porque os centros que a gente tem diferente do outro, né, é normalmente o que a gente busca no outro. Então, nesse caso, muita gente pode se atrair por ela por se sentir identificada pela voz dela. Tem alguns grandes oradores, né, que têm a garganta aberta, como a Oprah, como o Bill Clinton, e normalmente, assim, por exemplo, diziam muito isso do Bill Clinton quando ele estava dando uma palestra, né, todo mundo, tipo assim, você ia entrevistar 5 pessoas que assistiram a palestra dele e as pessoas falavam a mesma coisa, parecia que ele estava falando pra mim, direto pra mim. Essa é a sensação que dá normalmente quando uma garganta aberta tá alinhada, né? No desalinhamento, é uma pessoa que pode se sentir invisível, que ninguém entende ela, que ela precisa chamar atenção a todo custo e tal. Mas no potencial mais elevado, né, essa característica das pessoas se identificarem muito com a tua voz. Então, é um grande dom também, né? Ela consegue colocar isso no mundo de alguma maneira. E ela tem a garganta aberta com essa porta 45 aqui que está na terra consciente dela. Então, a porta 45 é a porta da majestade, é do rei e da rainha. É da pessoa que veio para estar numa posição de comando mesmo, é uma pessoa que veio para multiplicar recursos, é uma pessoa que veio para, assim, eu ganho, mas todo mundo ganha também. E eu não sei muito em relação a ela nesse sentido, mas é interessante pensar que, querendo ou não, ela se tornou uma bilionária, self-made, né? Eu sei que ela já veio de uma família de classe média bem alta, mas nada comparado à riqueza que ela criou por conta própria, né? Ela é uma bilionária mesmo. E dizem que ela é muito generosa. Dizem que ela tá com a mesma equipe há muitos anos, né? Desde que ela era novinha. E que além, assim, de pagar um salário muito alto e tal, ela dá uns bônus bizarros, tipo US$ 100.000 de bônus por fazer um show, coisas assim, sabe? Então, não sei se é verdade ou não, mas dizem que ela é bem generosa. E aí faria sentido, né? Ela multiplicar recursos sendo generosa, mas ainda assim criando recursos, né? A Porta 41 tem essa coisa também de criar recursos. E, e aí a gente explica toda a cruz de encarnação dela, né? Então, de um lado tem a porta 26, que é a porta da venda, de comunicar uma mensagem. Do outro lado tem a porta 45, que é a da majestade, de lidar com recursos, de estar em posições de liderança justamente para isso também. A porta 6, que é a porta da fricção, que é aquela que quer se envolver, mas também não confia em todo mundo. E a porta 36, que é a porta da crise, de passar experiências para, em última instância, chegar na paz. Quando a gente junta tudo isso e coloca essas 4 portas num caldeirão e cria a cruz de encarnação dela, essa é a cruz que fala da confrontação. E um dos grandes objetivos, né, um dos grandes temas de vida de quem nasceu com essa cruz é confrontar tudo que não funciona e ser meio que a advogada, a porta-voz dessa mudança para a própria tribo. Então, entender tudo que não gosta e criar novos recursos e criar novos caminhos para mostrar uma forma diferente de lidar com isso. E até quando a gente pensa, né, nessa cruz de encarnação, não é uma cruz muito fácil, tá? Realmente, assim, é uma cruz muito intensa. E não é necessariamente fácil fazer isso, porque essa cruz, ela tem um desejo muito grande de ter controle, de ter poder, sabe? Ela quer servir o outro também, ela quer reequilibrar esse jogo do poder, mas muitas vezes para fazer isso vai ter conflito, vai ter confronto, vai ter embate, enfrentamento. Então eu acho que tem esse ponto também da história dela, né? Dela ter que ter lutado assim, para colocar o lugar dela como uma mulher, como uma menina ainda muito nova. E aí lutar, tipo, ela entrou em combate com o Donald Trump, e aí ela entrou em combate com
sei lá, um pessoal mais conservador, e aí agora com a indústria musical, então ela tem essa coisa também, né, de ter essa intensidade toda, de ter esse confronto toda. E a porta 26, que é essa porta das vendas também, é uma força de vontade muito sobrenatural quando você acredita em alguma coisa. Então, é uma misturinha interessante que eu realmente vejo nela também, né? Essa, essa coisa mesmo dessa luta. E aí, ela também tem os centros de cabeça e mente totalmente aberto, que mostra que ela é uma pessoa que veio para ser uma mente flexível, para mudar de ideia várias vezes, para se inspirar com diferentes coisas. Tem uma porta 17 aqui ativada, que é a porta das opiniões fortes, mas a cabeça é aberta e flexível. E aí, para finalizar, só queria falar um pouquinho mais desse perfil 5-1, porque além dele ser o visionário, né, além dele ser o líder, movimentar massas, ser muito influente, quero só relembrar que a linha 5, já falei dela aqui antes, né? Por exemplo, Justin Bieber tinha, Gisele Bündchen tinha, tem, né? Eles estão vivos. Mas assim, a 5 é aquela linha de projeção. É aquela linha de eu olhar para essa pessoa e esperar alguma coisa dela. Então, às vezes eu olho para ela e falo, nossa, ela é perfeita, nossa, ela é isso, nossa, ela é aquilo. Então, o 5 carrega essa aura de projeção. E aí, isso também explica o que a gente já falou várias vezes, porque várias personalidades de linha 5 em um momento elas são idolatradas e no outro elas são canceladas. Aí é a queridinha, aí vira odiada e é muito rápido, assim, uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia, porque ela desperta muito essas emoções e essas projeções. E o um é meio nerd, né? O investigador, é o que vai fundo, e aí se você vê, assim, como ela solta os easter eggs dela e como ela fala, vai deixando pistas e conectando coisas, e um ano atrás, sabe, eu nem acompanho muito essa parte, eu adoro as músicas dela, mas essa parte eu não acompanho muito, mas eu sei que ela fica brincando de detetive, assim, com os fãs dela, e eu acho muito isso uma linha um também. E aí, meus amores, isso é o que eu queria trazer hoje para vocês do desenho da Taylor Swift. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que que vocês acharam. E se vocês tiverem ideias de mais gente pra gente trazer aqui, é só me avisar.